Tudo bem? Aqui quem fala é Anderson e hoje simplesmente é um assunto que nós ficamos mais em dúvida, um dos assuntos que as pessoas ficam mais em dúvida para saber por que chama-se, por que tem este nome e qual é a sua função. E hoje simplesmente o assunto é pronomes relativos. Mas antes de tudo, inscreva-se no canal. Desce o dedo nesse like para fazer com que este canal aqui cresça, e compartilha para mostrar para aquele teu amigo que tem muitas dúvidas sobre português e tudo sobre concursos públicos, não só sobre concursos públicos, mas também sobre qualquer assunto. Como exemplo, que nós vamos abordar hoje, que é pronome relativo. O que ocorre é o seguinte: o pronome relativo simplesmente ele tem esta função simplesmente porque chama-se pronome relativo, é para simplesmente ele substituir uma repetição excessiva de um substantivo. Como assim? Muitas vezes nós podemos perceber diante de uma escrita ou diante de uma redação, muitas vezes as pessoas repetem excessivamente, não é um substantivo, repete diversas vezes. O que ocorre? Porque chama-se pronome relativo. Pronome relativo simplesmente ele chama-se para substituir simplesmente uma repetição excessiva de um substantivo. Entendeu? Como assim? Por exemplo, os soldados foram à festa e que ficaram felizes. O que acontece? Primeira oração, os soldados foram à festa, anota aí, e que ficaram felizes, é ou não é? Quando eu faço e que ficaram felizes, percebe que este que, ele tem uma função de retomar um substantivo, é ou não é? Porque na minha segunda oração eu poderia muito bem usar um substantivo, os soldados. Mas, porém, para não repetir, para não fazer uma repetição excessiva de um exemplo, para não repetir de novo o substantivo, o que é que eu faço? Eu jogo o pronome relativo. Por quê? Porque o pronome relativo ele tem esta função de substituir o substantivo. Então, está entendendo? Uma substituição, ele serve para substituir uma repetição excessiva de um substantivo, como eu coloquei agora. Por quê? Quando muitas vezes, exemplo, até em redação, muitas vezes as pessoas repetem excessivamente, muitas vezes substantivo, a mesma palavra. Porque o que ocorre? Para um redator, quando tu repetes muitas vezes uma palavra, uma determinada palavra, o que ocorre é o seguinte: para ele vai pensar que simplesmente tu és, sabe o quê? Que teu vocabulário é pobre, ou simplesmente tu não estudaste o assunto, entendeste? Então, muitas vezes, percebes uma coisa: eu tenho que usar, em determinados casos, o pronome relativo. Tu estás entendendo? E o que ocorre? O pronome relativo ele tem esta função de substituir o substantivo. Tu está entendendo? Eu substituir a repetição excessiva, o pronome relativo. Por isso que chama-se o nome pronome relativo. Entendeu? Um exemplo: os soldados que foram à festa, entendeu? O que é que eu faço? Quando tiver um pronome relativo, por exemplo, eu tenho um substantivo, um pronome relativo e depois eu tenho um verbo. O que ocorre? Quando eu tenho esta construção simplesmente, quando eu tenho o pronome relativo, ele serve para ligar as orações, para fazer a ligação. Quando eu coloco o pronome relativo, o que ocorre? Ele faz essa simplesmente, o que ocorre? Ele vai fazer referência simplesmente ao substantivo, ao termo anterior, que simplesmente é o meu substantivo. Entendeste? Por quê? Quando eu tenho os meus pronomes relativos, eu tenho 5 pronomes relativos. Qual é? Que, qual, quem, onde, cujo. Mas antes deles, vamos retomar um pouquinho. Por exemplo, os soldados ficaram felizes e que foram à festa. Quando eu faço esta construção simplesmente, o que? Ele simplesmente vai voltar, vai fazer referência aos meus soldados, como o meu substantivo, que é o meu sujeito, os soldados. Por quê? Para não repetir diretamente o substantivo, eu jogo o pronome relativo. Voltemos. O que ocorre? Eu tenho esses pronomes. Percebes o seguinte: os soldados, como eu coloquei não, os soldados que foram à festa, é ou não é? O que? Simplesmente, ele tem os 5 pronomes relativos, de novo. Que, qual, quem, onde, cujo. É ou não é? O que ocorre? O que simplesmente ele vai fazer referência ao seu antecedente, que é simplesmente o meu substantivo.
Um exemplo, quando eu faço os soldados que foram à festa, simplesmente este que vai fazer referência ao meu antecedente, que é o meu substantivo. Quando eu tiver esse meu pronome relativo, aí tu quer saber assim, tu vai te perguntar, Anderson, mas muitas vezes eu fico em dúvida, porque tem vezes que o que exerce diversas funções, não é? Mas eu não sei qual é a função, não sei como vou identificar que este que é simplesmente um pronome relativo. Simplesmente substitui o que por o qual, a qual, os quais e as quais. Caso encaixe, simplesmente é o meu pronome relativo. Mas antes, não só tu tens que substituir, mas tu tens que prestar atenção, simplesmente é se neste meu pronome relativo que está ligando, por exemplo, antes dele, um termo antecedente for um substantivo e logo um termo consequente a ele for um verbo. Como é o que? Tenho que ter esta mentalidade. O que importa é antes deste que, antes do meu pronome relativo, eu tenho que ter um substantivo. Como eu coloquei. Um exemplo. As alunas que passaram no concurso. As alunas que passaram no concurso. Quando eu falo as alunas que passaram no concurso, o que é que eu faço? Como é que eu posso saber se aquele que é um pronome relativo? O que é que eu faço? As alunas as quais passaram no concurso público. Outro exemplo. Um exemplo é Anderson que estudou bastante. Percebe? Tem um substantivo, eu tenho o que, e logo após ele eu tenho o verbo, entendeste? Por quê? Aí tu pergunta, mas por que, Anderson, tem que vir essa construção? Por quê? Quando eu tenho um pronome relativo encabeçando uma oração, encabeçando um período, simplesmente eu tenho a chamada oração adjetiva. Entendeste? Que é a oração adjetiva, que simplesmente isto aí é um assunto lá na frente. Mas já tens que ter isso na cabeça. Por quê? Português simplesmente é um tronco. Este tronco tem suas ramificações. Um assunto puxa o outro, um assunto puxa o outro, um assunto puxa o outro. Então tu tens que primeiro saber também o que é um pronome relativo. Porque quando eu for, exemplo, mostrar a vocês o que é um exemplo período composto, para vocês não ficarem voando. Para quando o exemplo for abordar a oração subordinada, período composto por subordinação, vai ter um pouco desse assunto. Então, presta bem atenção. O que ocorre? Quando eu tenho esta construção, simplesmente os soldados que foram à festa, quando eu coloquei exemplo, as alunas que passaram no concurso público, este que simplesmente, ele vai exercer simplesmente a função de simplesmente ligar, ele vai fazer referência ao meu termo antecedente, que é o meu substantivo, entendeste? Aí, como eu falei, substitui o qual a qual, os quais e as quais. De novo, o qual a qual, os quais e as quais. Tenho que substituir, encaixou. E o meu termo antecedente for um substantivo, simplesmente eu tenho este meu que simplesmente é um pronome relativo, entendeste? Pronto. O que ocorre? Os meus pronomes relativos é que, qual, quem e o onde. Todos esses, eles fazem referência ao seu antecedente. Nós falamos simplesmente do que. Outro exemplo. Bruna que estudou bastante. O que é que eu faço? Percebes o que? Eu substituo este meu que, Bruna, a qual estudou bastante. Simplesmente este meu que é um pronome relativo. Então prestas atenção. Se este meu que, o meu termo antecedente a ele, for um pronome, for simplesmente um substantivo, este meu conectivo, este meu que, simplesmente é um pronome relativo. Eu tenho que ter o que e ele tem que fazer referência a simplesmente a um substantivo. E outra, o que, ele só pode ser usado diante de pessoas e coisas, entendeste? Já o quem não. O quem simplesmente, ele só é usado para pessoas, entendeste? O quem. O onde, o que ocorre é o seguinte, o onde é um dos pronomes relativos que onde as pessoas cometem mais o erro. Um erro, onde as pessoas cometem muitos erros. Por quê? O onde, ele é o chamado de pronome relativo locativo. Como assim? Ele só pode ser usado diante de substantivo que dê sentido de lugar, e lugar físico. Um exemplo, a praça onde eu fui feliz. A praça onde eu fui feliz, a praça é o que? Lugar físico. Um exemplo, a escola onde estudei bastante. A escola é lugar físico, entendeste? Então, por que ocorre? Eu tenho que ter um substantivo e este meu substantivo tem que dar sentido de lugar físico. E o coloco logo após o onde. Então, é este. Que,
qual, quem e onde, esses meus substantivos, esses meus pronomes relativos, na verdade, esses meus pronomes relativos, eles exercem a função de fazer simplesmente fazer referência a um termo antecedente a ele, que é um substantivo. Vem o termo antecedente, que é o substantivo, e vem esses meus conectivos, entendeste? Por que eu falo isso? Porque o onde eu também posso substituir ele por simplesmente em que ou no qual. Por isso que eu falo que o pronome relativo e seus segredos, por quê? Porque simplesmente o seu segredo do pronome relativo é a substituição. E não só substituição, mas também fazer, quando ele faz referência simplesmente a um substantivo, que é o seu termo antecedente. Porque esses quatro fazem referência ao termo antecedente, que também eu vou explicar. O que ocorre? A praça onde eu fui feliz. Quando eu faço o onde simplesmente vai fazer referência a um termo antecedente, que é o meu substantivo, como eu falei. Como aí tu perguntas, Anderson, como é que eu posso saber se esse onde é um pronome relativo? Simplesmente substitui ele por em que ou no qual. Se em que ou no qual couber, se outro, em que ou no qual couber, simplesmente este meu onde é um pronome relativo. Porque muitas pessoas, aí tu fala, Anderson, eu posso usar o onde numa redação? Eu vou te confessar rapidinho, vou te confessar aqui, não. Não usa o onde numa redação. Por quê? Muitas vezes nós usamos o onde, como eu falo, de uma forma errada. O onde só pode ser usado se for diante de um substantivo que dê sentido de lugar físico, um termo antecedente a ele, que dê sentido de lugar físico. Se tu colocas ele, muitas vezes, a maioria das pessoas colocam onde de qualquer forma, sem prestar atenção nesta situação, e você tem que fazer a substituição em que ou no qual. Mas o em que ou no qual é mais para uma verificação, para ver se o onde é o pronome relativo. Se tu queres saber, diante de uma questão, a verificação é importante. Diante de uma redação, tu tem que prestar também prestar atenção de ver se este meu que, se este meu onde, na verdade, ele está fazendo referência ao seu termo antecedente, é um sentido, é um substantivo que dê sentido do lugar físico. O cujo, ele é diferentão, ele é diferente de todos, é diferentão ele, cara. Por quê? Como assim? Enquanto que, qual, quem e onde, eles fazem referência eles fazem referência ao seu termo antecedente, o cujo não. O cujo simplesmente faz referência ao termo consequente. Entendeste? Como assim? O cujo ele tem 4 características. Como assim? Primeira, ele tem que ser usado entre substantivos. Ele tem que ser usado entre substantivos. Vê onde ele tem que ser usado entre substantivos. Segundo, que o onde ele só faz referência ao seu termo consequente e não seu antecedente. Terceiro, o cujo ele tem sentido de posse. Quarto, o cujo simplesmente ele não aceita artigo. Tem os dois substantivos e simplesmente ele não aceita artigo entre eles. Como assim? A casa cujo telhado ficou prejudicado. Não é? A casa cujo telhado ficou prejudicado. Percebes que este meu cujo está casa e telhado. Percebe simplesmente que o cujo, a casa cujo telhado. O cujo faz referência a telhado. Percebes ou não? A casa cujo telhado ficou prejudicado. Quando eu faço a casa cujo telhado ficou prejudicado, o cujo faz referência ao seu termo consequente. Segundo, o cujo ele vai fazer um sentido de posse, que a telhado é da casa. Terceiro, que percebes que ele tem que ser usado entre substantivos. E o quarto, que simplesmente o cujo ele não aceita artigo entre ele. Não aceita artigo. Ele pode, por exemplo, também aceitar preposição. Pode aceitar. Porém, ele não aceita simplesmente um artigo entre ele. O cujo ele tem que ser usado entre substantivos. Ele não aceita artigo. Terceiro, que também ele dá sentido de posse. E quarto, que ele tem que ser simplesmente fazer simplesmente, ele faz referência ao seu termo consequente, entendeu? De novo, o cujo ele simplesmente faz referência ao seu termo consequente. Segundo, ele tem que ser usado entre substantivo.
Terceiro, ele dá sentido de posse. E o quarto, o cujo, ele não aceita artigo. E outra, eu coloco um asterisco aí no teu papelzinho, uma anotação bem importante, que é o quê? Dois conectivos, eles também podem exercer a função de pronomes relativos, que é o como e o quando. Porém, o como e o quando, ele aparece muito pouco, mas colocas aí. O como, simplesmente, ele pode ser chamado de pronome relativo modal. Pronome relativo modal, que é o quê? O pronome relativo modal, ele é chamado de pronome relativo modal porque ele tem que fazer referência, ele tem que ser antecedido por 3 palavras. Mesmo, próprio e semelhante, entendeu? Ele tem que ser, na verdade, antecedido por essas palavras, retificando, na verdade. Ele tem que ser antecedido por modo, maneira e forma. Se ele for antecedido por essas 3 palavras, simplesmente, este meu como é um pronome relativo. E o segundo, que é o como, o quando, na verdade. O quando, ele só é um pronome relativo se for simplesmente ele fizer referência a um substantivo que dê sentido de tempo, entendeu? Mas esses 2 substantivos é muito pouco eles caírem. Os que mais caem é que, qual, quem, onde, cujo, entendeu? Mas antes de o vídeo acabar, curte, inscreva-se no canal. Muitas pessoas assistiram o último vídeo para fazer este canal crescer e para tu receberes os próximos vídeos, as próximas aulas, para receberes tudo sobre português, tudo sobre como eu posso melhorar o nosso português no nosso dia a dia, a melhor matéria de todas, e como simplesmente como eu posso conseguir a minha aprovação, entendeste? Então, não deixa de perder os próximos vídeos, as próximas aulas. Curte, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Valeu!